Olá, fazedores e fazedoras de coisas legais. Estamos aqui na nossa saga de aprender a utilizar a Raspberry Pi Pico. Eu sou Renato Paiotti, do Instituto Newton Sebraga. E eu sou Luiz Henrique do Moca Lab. Show de bola, Luiz. Olha, eu encontrei aqui um sensor chamado MQ7, que ele detecta gás carbônico. Ele é muito utilizado para ver se monitora aí se tem incêndio ou coisa e tal. Eu achei interessante testar porque pode ser muito útil para quem está desenvolvendo aí no mundo acadêmico ou para os professores que querem ensinar aí segurança ou biologia ou química o funcionamento desse sensor. Então, o que nós vamos utilizar aqui, Luiz? Uma Pi Pico, pode ser qualquer uma. Se for uma 2W, dá para pegar até os dados coletados e mandar para as nuvens, né? E nós vamos usar um MQ7, um sensor aí muito bacana. Só que assim, ele não é um componente, ele é fácil de achar, mas não é um componente que funciona como uns componentes comuns. Como é que funciona esse MQ7, Luiz? Então, nós fazemos toda a parte eletrônica, né? E o legal desse sensor é que ele usa um processo químico, né? É bem interessante. Então, ele reage em função à resistência, a resistência dele muda em função da presença de oxigênio e da presença de gás carbônico. Então, ele vai mudar a sua resistência. Então, se tiver bastante oxigênio, o ambiente está bem oxigenado, ele vai aumentar a resistência, vai ficar com uma resistência alta. E se tiver bastante molécula de gás carbônico, tá, ele vai fazer uma reação química no sensor, né? E a condutividade do material vai abaixar. Então pode passar bastante corrente. Então, resistência alta, bastante oxigênio, resistência baixa, bastante gás carbônico. Perfeito, Luiz, show de bola. E aí eu gostaria de, antes de a gente começar, mostrar o código e o circuito elétrico que vocês já estão vendo aí na tela, que é bem simples. O que acontece? Ele é um sensor didático, tá? Então ele não pode ser aplicado numa indústria ou num projeto que você depende dessa detecção. Por ser um módulo simples e barato, um sensor simples e barato, você acha em qualquer loja de eletrônica para colocar no Arduino, e no caso aqui a gente vai colocar numa Pi Pico. Mas, como você falou que é um processo químico, vale a pena lembrar que é o seguinte, esse sensor lembra um pouco as válvulas, ou seja, ele tem que esquentar para poder começar a fazer medições mais corretas, tá? E como é que a gente esquenta? Tem que esperar um pouquinho. Ela tem que esperar um pouquinho para aquecer Ele e tem um leva filamento aí de aquecimento, digamos assim. isso, exato. Leva 90 segundos, é coisa rápida, né? Mas ele espera esse momento. E também, ô Luiz, como ele não tem uma faixa perfeita de exibição, o que acontece? Você pode comprar 10 módulos diferentes e esses 10 módulos vão conduzir de forma diferente na mesma condição. Então é o seguinte, você tem que fazer uns ajustes. Vamos lá. Primeiro passo, Luiz, vamos falar das conexões. Tá aí. Nós temos o VCC e o GND. Trabalha com 3V3, simples, só que aí nós temos a porta A0 e a D0. A analógica 0, ela vai trabalhar com a tensão conforme ela for subindo ou descendo. Então, conforme a fumaça, o gás carbônico entra no sensor, como você comentou, né, ele conduz ou não, e essa tensão vai variar. Essa tensão vai variar muito, porque dependendo do sensor, tem um. Então, considere o seguinte: faça um teste e no programa, no código-fonte, você vai acertar os parâmetros, tá? E tem o digital, tem o D0. O digital, ele fala assim: detectou? Vai para 1, a saída vai para 1, ou se não fica em 0. Mas em que momento ele transforma de 1 para 0? Você tem que ajustar no potenciômetro. Tem um potenciômetro atrás da placa, um quadradinho azul, e você vai regular a quantidade certa de fumaça que pode entrar, ou de gás carbônico, que ele vai detectar e vai passar de 0 para 1. Tipo, 0 volts, 0,5, 1 volt. Então você vai ajustar isso lá na chavinha de fenda, tá? Se for usar o D0. No esquema tem as duas conexões, mas a gente vai utilizar aqui o analógico, porque o digital é simples demais, tá? Então vamos lá, Luiz. Vou colocar aqui o código, que também é muito simples. Nós vamos importar aqui as bibliotecas básicas, né? Que é a Machine e o Time. E aí nós vamos configurar o pino. Vou criar uma variável aqui chamada mq7 underline pin,
que nós vamos conectar, ou nós vamos puxar as informações do nosso ADC, que está no pino 26, tá? Então nós vamos puxar aqui a biblioteca, lógico, né? Machine.adc e o pino 26, que é o ADC 0, tá? Vamos ativar o LED, só para ver se está funcionando ou não, né? Nós vamos colocar, chamar o LED da placa para que pisque quando tiver gás carbônico. Aqui, Luiz, eu vou criar algumas variáveis. Aqui tem um limiar alerta e aqui eu tenho um limiar perigo. O que quer dizer? O limiar alerta quer dizer que, olha, eu acho que tem fumaça, está aumentando o número de itens de gás carbônico, tá? É o Pedro, é o Lobo? Desculpa. É Pedro é o Lobo, é verdade. Não que é, ó, e é bom lembrar, não é dióxido de carbono, é gás carbônico, tá? Material que queima, o carbono que queima, tá? Que é incêndio ou qualquer coisa do gênero. E o alerta de perigo é quando o negócio já está pegando fogo. Então, no caso aqui, eu defini, são valores que você vai definir, 0,50, 1,20, tá? Isso aí a gente chama lá embaixo. Aí, só para saber se o monitor está funcionando, Luiz, a gente, antes de começar a dar o while true, né? A gente vai analisar monitor de monóxido de carbono inicializado, de monóxido de carbono inicializado, e aí a gente vai para o while true, ou seja, vamos fazer a leitura primeiro do sensor. Como é que a gente faz isso? Vamos puxar a tensão. Qual é a tensão? Que é a variável que nós vamos puxar do pino 26 vezes o conversor. O conversor é justamente aquela funçãozinha básica, vou deixar no card aqui, o vídeo que o Luiz Henrique explica sobre PWM, tá ok? Aí a gente vai dar um print no shell só para verificar, tensão MQ7 e a tensão que está vindo desse pino. Só para a gente ver a tensão se está funcionando. Isso sem fumaça, tá, pessoal? Depois a gente põe a fumaça. Lembre-se que tem que esquentar o sensor. E aí a gente vai fazer algumas comparações. Se a tensão for maior que a limiar de perigo, o que ele vai fazer? Ele vai vai colocar no shell perigo, tá? E vai ativar o quê? Vai fazer um pisca LED aqui, vai fazer o pino 25, né, o LED da placa, ficar piscando enquanto ele atender essa condição. Digamos que não está no limiar do perigo, está no Pedro é o Lobo. Então, o que acontece? Ele está na posição de alerta. E aí, o que a gente faz? A gente vai fazer o LED piscar, além de dar o shell de alerta, ele vai piscar um pouquinho mais lento, tá? Fala, olha, tá com cheiro de fumaça isso aqui. Se não tá nenhum desse, tá bem abaixo do 0,50, o que ele vai fazer? Ele vai falar, o ar tá limpo, ele vai desligar o LED e vai dar aquele tempinho padrão para fazer uma nova leitura. E assim vai, Luiz. Ele vai ficar assim eternamente, tá? Até bater fumaça, aí ele vai comunicar. Pronto, simples. Agora, Luiz, só voltando a 2W, dá para pegar o código que nós fizemos dos vídeos da conexão e mandar para uma planilha do Google Docs, ou mandar para a web, ou simplesmente mandar para o seu aplicativo usando o app Inventor que a gente já utilizou. Então, vocês estão vendo aqui do lado um vídeo fazendo o sensor trabalhar primeiro sem nada. Vocês observem aí que no Shell está rodando o programa, a PipePico está conectada e o sensor está sem nenhuma fumaça. Ou seja, esse é o principal. Agora eu vou aproximar um papel queimando, né? Não é pegando fogo, você põe fogo e apaga, porque é só para subir aquele gás, que é o monóxido de carbono, que é o material não pegando fogo, mas sim em brasa, ou simplesmente não queimado. Esse é o monóxido de carbono. E aí você vai observando, conforme o sensor vai detectando essa fumaça, ele passa de sinal de aviso para alerta, falando aí que está muita fumaça no sensor. Tirou, observem que não é rápido, porque o monóxido de carbono ainda está interagindo com o sensor. Então aí dá uma abanada, liga o ventilador para que esse monóxido de carbono saia do sensor e tudo volte ao normal de novo. Perfeito, Luiz? Legal, mas tem muito cuidado nessa operação, porque retire todo o material que possa ser inflamável perto desse ajuste aí, né? Então, tire. Sempre faça em companhia de um adulto ou do professor que vai estar ensinando isso aqui nas suas aulas de química, física ou de aula maker. Então, perfeito, Luiz. Fácil, mas um sensor aí bacana para a gente colocar no nosso hall de conhecimentos com a PipePico. Legal. Bem bacana. E até o próximo vídeo, pessoal.
Perfeito, pessoal. Um abraço a todos. Deixa o like, se inscreva se não tiver inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.